Said Rangel é pastor na Mensageiros Church, pai de Isaac e Misael. É casado com Rafaela. Depois de muitas coisas vividas, Said teve sua vida transformada com seu testemunho de determinação e fé. Tem alcançado muitas vidas para o Senhor em Divinópolis, onde pastorei uma de nossas igrejas. Formado em teologia pelo Carisma, recebam com carinho Pastor Said Rangel. Pessoal, eu tô igual a rainha de Sabá. Eis que não me disseram nem metade, gente. Quase desmaiei aqui com a receptividade, com o carinho. Gente, eu achando que eu estava vindo aqui para abençoar, e eu que vou voltar abençoado. Gente, glória a Deus pela vida de vocês, viu? Glória a Deus. Vocês me inspiram muito, viu? Muito mesmo. Eu falo para o pastor Henrique: pastor, vocês estão em outro nível, meu filho. É outro nível. Mas com a graça de Deus nós vamos chegar lá. Nós estamos aprendendo. Eu vou voltar inspirado. Eu vou voltar levando alguns projetos que eu tenho visto aqui para a gente poder aplicar lá. Porque o que Deus tem feito aqui, gente, é maravilha. Valorize esse projeto. Valorize esta igreja, valorize o seu pastor. Minha esposa elogia esse homem quase todos os dias, gente, porque nós temos acompanhado esse trabalho pelas redes sociais e nós estamos maravilhados e perplexos com tudo que Deus tem feito neste lugar. Então, todas as vezes que nós abrimos as redes sociais para ver algo, minha esposa faz um elogio a esse casal, dizendo de tudo que Deus tem feito neste lugar. Deus abençoe grandemente. Eu também elogio, gente, né? Mas eu estou contando dela porque todos os dias ela faz um elogio, e isso para mim é motivo de muita alegria, porque são as minhas raízes, né? Esta família que me recebeu e me recepcionou de uma forma tão calorosa, tão especial. Se eu for ficar aqui, nós vamos render muito, né? Eu assentado ali, eu fui lembrando de tantos momentos que eu e o pastor Henrique vivenciamos juntos, né? E vou falar isso, vou falar aquilo outro, mas agora eu lembrei de um, gente. Aí eu vou contar só esse, o resto a gente deixa para o testemunho. Um dia ele me chamou para a gente sempre dormia na casa dele, não sei se já dormiu lá em casa também, na casa Maria do Carmo. A gente fazia um rodízio, né? A gente estava sempre juntos em comunhão. E eu me lembro que um dia nós estávamos dormindo no quarto dele, ele cedeu. Gente, você não sabe a unção que a cama de solteiro dele tinha, gente. Ele me permitiu dormir na cama dele, e ele colocou um colchão para ele dormir no chão. Gente, naquela noite que eu dormi na cama dele, eu fui batizado no Espírito Santo dormindo. Gente, eu me lembrei disso aqui agora. Gente, o meu sonho era ser batizado no Espírito Santo. Meu sonho, eu orava, eu ia nos congressos, e o Henrique, o pastor Márcio, eles me abraçavam e oravam: você vai ser batizado? E eu nunca era, gente. E eu orava tanto. Meu sonho era ser batizado no Espírito Santo. Naquela madrugada, nós dormindo, eu acordei cantando em línguas estranhas. Eu não entendia nada. Eu falei: Henrique, o que está acontecendo? Ele falou: sai, você acordou cantando umas línguas que eu nunca vi na minha vida. Gente, a cama dele é ungida. Glória a Deus, amém. Esse testemunho já fechou a história, né? Mas numa próxima oportunidade nós vamos estar juntos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Henrique, a pastora Marina, toda a igreja. Se eu for citar nomes aqui, eu vou ser injusto, porque eu posso errar, porque vocês todos têm um lugar muito especial em nossos corações. Nós amamos vocês, estamos aprendendo muito com vocês, amém. Parabéns pelo trabalho, por essa conferência. São 4 dias, né? Teve aqui o pastor Márcio, o pastor Emerson, pastor Paulo, e hoje Deus, pela misericórdia, me trouxe aqui, né? O pior dos pecadores. Como eu disse lá no Instagram, eu me sinto como um leão na cova dos Daniéis, né? Gente, eu sou o mais fraquinho de todos eles, mas eu louvo a Deus por essa oportunidade. Você veio para uma conferência, hoje é o último dia, e a palavra conferência, gente, significa conferir.
Então você está aqui nessa conferência porque Deus quer conferir algo na sua vida. Algo que precisa ser transformado, que precisa ser mudado, que precisa ser renovado. Às vezes precisa acontecer uma metanoia, uma metamorfose na sua mente, uma transformação de mentalidade. E eu quero trazer uma palavra aos vossos corações, que está no livro do Apocalipse, capítulo de número 3 e o verso de número 12. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3, o verso de número 12. Eu louvo a Deus pela a vida do Enio, né, e do Marco, que são pessoas que servem ali na igreja, em alguns departamentos da igreja. Todos os dois são presentes que Deus nos deu, que vieram para somar, para fazer a diferença nesta geração. E eu sou grato a eles, porque eu fiz o convite e eles amaram, né? A igreja do pastor Henrique, claro que eu vou. Estão aqui hoje, gente. Deus abençoe vocês grandemente. Amém? Pessoal, é Apocalipse capítulo 3, verso 12. Quem encontrou diz amém. Vocês encontraram aqui, né? Estou vendo. Então vamos lá. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Eu vou repetir, gente. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Eu coloquei um título dessa mensagem de As Colunas do Templo. As Colunas do Templo. Gente, pode ser que esta mensagem que eu vou trazer ao coração de vocês, pode ser que seja bem diferente daquilo que você ouviu nesses 3 dias, porque Deus, Ele tem a sua particularidade, as formas de usar cada um. Então quem sabe você vai ouvir algo diferente, às vezes você nem estava na expectativa do que você vai ouvir aqui hoje. Mas a mensagem que Deus tem falado no meu coração, essa semana eu fiquei cocheando em 2 pensamentos, 2 mensagens que eu estava entre uma e outra, que eu iria ministrar, e eu pedindo a Deus em oração que Ele me desse esse direcionamento, e eu abri o celular, a tela do celular, e como eu tenho a Bíblia, o aplicativo da Bíblia, apareceu uma mensagem de uma passagem bíblica, que é a passagem que eu quero ministrar. Quando eu vi essa passagem bíblica, eu entendi o recado, aquilo que Deus queria falar nesta noite. Pessoal, a mensagem que eu vou ministrar é uma mensagem preventiva, é uma mensagem como se fosse uma vacina para mim e para você, como se fosse uma vacina celestial, uma vacina do céu, para nos prevenir daquilo que o inimigo, ele tem preparado para mim e para você, para impedir que tudo aquilo que foi profetizado aconteça na minha e na sua vida, porque a função dele é trabalhar contra o povo de Deus. Então nós lemos aqui que a palavra do Senhor disse que Deus, Ele vai nos fazer uma coluna no santuário do Senhor nesse ano de 2021. Quem recebe essa palavra diz amém. Deus vai fazer de você uma coluna no santuário do Senhor nesse ano de 2021. E quais são as características de uma coluna, gente? Quais são as características? Coluna, gente, são pessoas que sustentam uma obra, são pessoas que sustentam uma visão, são as pessoas que sustentam um ministério, em oração, em jejum, em devocional, em consagração. Coluna são aquelas pessoas que sustentam a obra do Senhor, sustentam a visão que está sendo transmitida pelo pastor. Há colunas na célula, são os líderes. Há colunas na igreja, são os líderes. Há colunas em departamentos, são líderes. Você foi chamado para ser uma coluna no santuário do Senhor. Gente, quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo que o apóstolo Paulo, ele diz que o Antigo Testamento, ele foi escrito como sombras para mim e para você. E vamos para o Antigo Testamento. Isso. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, gente, nós vemos homens que foram exemplos para nós. Nós vemos Davi, nós vemos Eliseu, nós vemos Elias, nós vemos Abraão, Isaac, Jacó. Quantos homens que foram exemplos para mim e para você. Mas também quando nós olhamos para o Antigo Testamento,
Nós vemos homens que não nos deram exemplos, e quando nós olhamos para eles, nós vemos histórias das quais nós não podemos segui-las. E uma dessas histórias, um desses homens que não é um exemplo para mim e para você, é Sansão. Eu quero compartilhar com você a história de Sansão, dentro desse contexto que nós lemos aqui, que eu farei de você uma coluna no santuário do meu Deus. Juízes capítulo 16 e o verso 25 diz assim: com um coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia, quando o puseram entre as colunas. Gente, nós vimos em Apocalipse que Deus quer fazer de você, de mim, de você, colunas no santuário do Senhor. Porém, Sansão foi colocado entre as colunas do santuário, porém num santuário do diabo, um templo erguido para um demônio chamado Dagon, que era o deus dos filisteus. Em Apocalipse fala: eu farei de você coluna no santuário do Senhor. Mas o final da vida desse líder foi num santuário do diabo, apoiado por duas colunas. Gente, Sansão foi um homem chamado para ser uma coluna, mas ele terminou no santuário errado, como uma coluna fora do lugar. Gente, um homem chamado para ser um príncipe e termina como um palhaço. Olha que interessante, a Bíblia diz que esse lugar que ele foi colocado, no fim da vida dele, era como se fosse um circo. Se você for notar, Juízes 16 e 25, e trouxeram Sansão para diverti-los. Sansão agora, gente, era um palhaço. Sansão agora, ele era um bobo da corte, para fazer os filisteus se divertirem. Gente, os filisteus eram uma tipologia do inferno, dos demônios. E Sansão, um homem chamado, um príncipe separado, ele foi vocacionado para vencer os filisteus, para vencer o exército dos filisteus. Mas agora eles diziam: Sansão, você riu de nós, você colocou fogo na nossa plantação, você matou tantos filisteus, você riu tanto de nós, mas quem ri por último ri melhor. Agora é nós que estamos rindo de você, agora é nós que estamos debochando de você. Então eles montaram um circo, onde Sansão era o palhaço, e os filisteus debochavam dele. E no último dia, gente, da vida de Sansão, no último dia, ele se encontra entre as colunas do templo. Verso 27 do capítulo 16: homens e mulheres, os líderes dos filisteus, lotavam o templo, a galeria. Haviam 3.000 homens que assistiam a Sansão, que os divertiam. Gente, os filisteus diziam: esse homem era tão forte, esse homem matou tantos filisteus, olha agora, ele se tornou um palhaço. Gente, por que Sansão terminou assim, com o diabo zombando dele? Porque um dos desejos de Satanás, gente, é rir dos cristãos. Um dos desejos de Satanás é rir daqueles que foram chamados para reinar. Quantos cristãos que estão afastados dos caminhos do Senhor? Quantos cristãos que você conhece que estão desviados? Eles estão no mundo, e a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, chamados para dar sabor. Mas se o sal se tornar insípido, ele só serve para ser pisado pelos homens. Gente, quantos cristãos estão lá no mundo, servindo de palhaço para Satanás rir dele, sendo o sal que perdeu o sabor, e as pessoas pisando. Não era você que pregava na igreja, não era você que cantava, não era você que liderava a célula, não era você que dava tanta cajadada, não era você que fazia isso e aquilo outro dentro da igreja, e você está aqui agora servindo de palhaço para Satanás rir de você. Gente, quais os motivos desse príncipe se tornar um palhaço? Primeiro, ele não valorizou a unção. Ele não valorizou a unção. Gente, como as pessoas naquele tempo diziam: como esse homem normal consegue ter esse poder sobrenatural?
Porque, gente, quando nós olhamos para Sansão, eu não imagino que Sansão era um fisiculturista, um homem muito forte, musculoso. Não, porque o segredo de Sansão não estava nos seus músculos. O segredo de Sansão estava na unção que Deus havia colocado dentro dele. Um poder sobrenatural, porque ele havia sido chamado para isso. O problema era que Sansão brincava com aquilo que ele deveria guardar, gente, que era a unção. Então Sansão, segunda coisa, primeiro, gente, ele não tinha respeito com a unção. Segundo, gente, ele não se submetia às autoridades. Juízes 16:26. Sansão disse ao jovem que o guiava: leva-me entre as colunas que sustentam o templo, porque eu vou me apoiar nelas. Gente, agora Sansão se encontrava cego, ele se encontrava sem forças, e ele pede um jovem para guiar ele até as colunas. Leva-me até as colunas do templo, para que eu possa tocá-las. Olha que interessante, gente, foi a primeira vez que Sansão deixa alguém pegar na mão dele. Foi a primeira vez que Sansão em toda a vida dele pediu ajuda para alguém. Ele pedia que alguém guiasse ele. Foi a primeira vez que Sansão se submeteu a alguém para pedir ajuda. Porque, gente, Sansão era arrogante. Sansão, ele não precisava de ninguém. Sansão não recebia conselhos de ninguém. Quer exemplos aqui? Quando seu pai disse: Sansão, você não pode passear no meio da vinha, porque você é separado, nazireu, você não pode comer uvas. Mas onde Sansão gostava de passear? No meio da vinha, cheirando as uvas. O pai de Sansão, ele dizia: Sansão, você não pode tocar em defunto. Mas o que Sansão gostava? Ele gostava de brincar, de matar leão. Era a brincadeira dele. E ele voltava lá no cadáver do leão e pegava um mel que era colocado lá pelas abelhas e tocava naquele cadáver. O pai dele dizia: Sansão, você não pode se misturar com os filisteus. Você é um príncipe separado, chamado. Mas o que Sansão gostava? Ele gostava de brincar, de atravessar as fronteiras dos filisteus. Você sabia que os filisteus eram os inimigos de Israel que estavam na lista, em primeiro lugar na lista? Eles eram os inimigos mais perigosos que Israel tinha. Por quê, pastor? A Bíblia ainda compara eles com uma tipologia de demônios. Eles eram os mais terríveis inimigos que Israel tinha. Por quê? Eles eram diferentes dos outros povos. O que eles faziam? Eles deixavam as fronteiras abertas para que os outros povos pudessem passear lá. Eles deixavam as fronteiras abertas para que os outros povos pudessem ir lá comprar. E é assim que Satanás faz. O que Satanás faz? Satanás não quer colocar um limite para você não ir lá fora. Satanás, ele deixa as fronteiras abertas. Para quê, pastor? Para que você possa avançar as fronteiras e ir em lugares perigosos. Por que hoje nós temos redes sociais? Está tudo aberto para quem quiser entrar em sites pornográficos, aplicativos. Tem tudo que você quiser, está tudo aberto. Porque Satanás não quer colocar uma fronteira entre você e o mundo. Ele quer deixar tudo aberto para você ir lá e atravessar as fronteiras e ir em lugares perigosos. Olha, gente, a Bíblia diz que quando ele matou aquele leão, aquele cadáver, ele voltou lá para poder pegar o mel. E isso é uma tipologia do pecado. O pecado é doce em meio a uma podridão, em meio a uma carniça, cheio de morte. Em Provérbios 5 diz que o pecado é doce ao paladar, mas o seu final é morte. Como Sansão não ouvia ninguém, gente, ele não ouvia ninguém. Um dia ele desceu a Gaza e ali ele se deitou com uma prostituta. Gente, presta atenção nisso para você ver. Quem dera se há 20 anos atrás, nos 20 anos que Sansão reinou em Israel, se ele tivesse a atitude que ele teve no final, de deixar um jovem guiar ele, para enxergar aquilo que ele não podia ver. Quem dera se durante a vida dele, ele tivesse deixado se conduzir por um jovem. Quantas pessoas dentro da igreja, pastor Henrique, não se deixam ser conduzidos? Ah, mas eu vou me deixar ser conduzido por esse jovem. Ele é líder de departamento, mas ele é muito mais novo que eu sou muito mais velho de crente, eu entendo de Bíblia muito mais do que ele. Eu não vou me submeter a um jovem para pegar na minha mão e me guiar. Eu não vou fazer isso.
O pastor Henrique eu deixo, e olha lá, eu vou observar se ele está qualificado para poder me conduzir e para poder me guiar. Sansão era assim, durante toda a vida dele, ele não deixou nem o pai dele guiar ele, não deixou a mãe dele guiar, não deixou os amigos guiar, não deixaram homens de Deus guiar ele, mas no último dia da vida dele, um dia deplorável, ele permitiu que um jovem pegasse na mão dele e guiasse ele. Sansão não ouvia ninguém, mas no final ele fez algo que ele deveria ter feito no início. Olha o que ele disse: oxalá, quem dera se tivesse alguém para me conduzir até as colunas. Gente, quem dera se Sansão tivesse tido essa atitude há 20 anos atrás, de se submeter a alguém, de deixar essa pessoa pegar na mão dele e discipular a ele. Alguém que tivesse vendo o que ele não via, para pegá-lo pela mão e conduzir ele até o lugar certo. Gente, o que o diabo quer fazer, gente, é roubar a unção. Ele quer roubar a sua unção, porque quando ele rouba a unção, gente, ele rouba a nossa visão. Você pensa que foi quando os filisteus furou os olhos de Sansão que ele perdeu a sua visão? Sansão já estava cego há muito tempo. Ele estava cego para a unção que ele tinha. Ele estava cego para o chamado que ele tinha. Ele estava cego para a vocação que ele tinha. Ele estava cego para aquilo que ele deveria fazer: servir a Deus, ser um príncipe, ser um líder. Mas toda a vida dele, ele permaneceu cego à visão que Deus tinha dado a ele desde o início. Olha que interessante. E eu acho que tem tanta gente assim. Tem tanta gente que já está ficando cego para a unção. Ele não entende a unção que Deus colocou dentro dele. Ele não entende o chamado que Deus colocou dentro dele. E ele começa a questionar: ah, mas eu acho que essa visão, ela está muito pesada. A visão que o pastor Henrique passou é uma visão pesada. Ah, mas eu acho que ele está exigindo demais. Ah, mas tem que ir em reunião, tem que ir na célula, tem que ir no culto. Eu acho que não precisa ser tanto assim. Eu acho que está exagerando. E ele começa a negociar a unção dele. Ele começa a negociar as vindas dele no culto. Ah, hoje não dá para me ir, porque é muito trabalho. Ah, não vai dar para ir nessa reunião, não vai dar para ir nesse discipulado, porque está pegando muito pesado. E você começa a abrir mão da visão. Você começa a abrir mão da oração. Você começa a abrir mão das reuniões, porque lá atrás você perdeu a visão. Porque lá atrás você perdeu a visão. Quando o diabo quer atacar a sua visão, ele sabe que há 3 janelas na sua alma. Primeira janela que há na sua alma é aquela que só você vê e ninguém vê. Essa janela é aquela que coisas que está no seu coração que eu não vejo, que o pastor não vê, que ninguém vê, mas você sabe. Aqueles segredos que você tem, aqueles pecados escondidos que ninguém sabe, mas que você sabe. Essa é a primeira janela, é a que você vê e ninguém vê. Segunda janela da alma é aquela que você não vê, mas todo mundo está vendo, gente. É igual o mau hálito, você não vê, mas todo mundo está sentindo o urubu que está aí dentro de você. Todo mundo está percebendo, só você que não, né? A Bíblia fala: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Gente, terceira janela da alma é aquela que você não vê, é aquela que os outros não vê, mas é aquela que Deus vê. Você, gente, deixa eu te falar, eu gosto de postar coisa no Instagram. Eu gosto, todo mundo gosta, mas eu tenho que te dar uma notícia: você não é aquilo que você posta no Instagram. Você não é aquilo que você posta no Facebook. Você é aquilo que você escreve no WhatsApp com alguém que ninguém está vendo. Você é. E aí sabe o que depois você faz? Você vai lá e apaga as conversas. Mas eu queria te dar uma notícia: quando você apaga as conversas, ela fica registrada. Você sabia disso? E onde ela fica registrada? Aonde? Aonde? Na nuvem. Ela fica registrada na nuvem, não fica? Porque tem uma nuvem que vai sendo tudo sincronizado. Você apaga as conversas, elas ficam registradas na nuvem. E onde Deus mora? Nas nuvens. Então não adianta você pagar, está ficando tudo registrado em Deus. Não adianta. Durante a sua vida, você está na fase de edificação de colunas internas. Colunas que serão frutos das suas escolhas.
Por que Sansão foi conduzido a abraçar as colunas que desabaram? Porque na verdade, Sansão estava edificando essas colunas há 20 anos. Eu vou repetir. Por que Sansão foi conduzido às colunas que desabaram? Porque ele estava edificando essas colunas há 20 anos. Agora eu quero te perguntar, quais as colunas internas você está edificando na sua vida? São colunas do seu sucesso ou são colunas do seu fracasso? As colunas que você está construindo dentro de você, com as suas escolhas, vão definir se você está edificando um palácio para a glória de Deus, ou um palácio para o diabo se divertir de você. Quantas coisas você está fazendo que ninguém vê? É o casamento um exemplo. Às vezes acontece um divórcio e a gente diz assim, parecia que estava tudo tão bem, o porquê que terminou? É porque haviam colunas de desastre que estavam sendo construídas, de falta de investimento, de falta de carinho, de falta de amor, de falta de atenção, de falta de cuidado. Tudo isso estava sendo construído ao longo do tempo. Durante 20 anos, Sansão foi edificando essas colunas até elas desabarem. Mas quem sabe você está edificando hoje, nesta noite, colunas de oração, colunas de obediência, colunas de submissão. Você está construindo no seu tempo no privado com Deus, só você e Deus. Quando você entra no quarto e vai para o seu tempo de oração, você está construindo colunas para o sucesso da sua vida. Quem está construindo essas colunas aqui? Deixa eu ver. Começa a aplaudir Jesus bem forte. Só quem está construindo essas colunas. Sansão agora pede para um jovem levá-lo até as colunas do templo, que ele mesmo construiu com suas escolhas para o diabo zombar dele. E por que Sansão era um palhaço para as pessoas, se tornou um palhaço para as pessoas zombarem dele, gente? Porque ele se tornou um palhaço para as coisas de Deus lá atrás. Brincava com a visão, brincava com a liderança, brincava com os seus pais, levava a obra de Deus de qualquer jeito, sem temor. Ele não valorizou a obra mais maravilhosa que existe nessa terra, que é a obra do Senhor. Como podemos destruir essas colunas? Você precisa de um líder para te discipular. Se inscreva na classe de batismo, se inscreva no curso de voluntários, se inscreva no curso de teologia, se inscreva em algum curso e aceite ser discipulado por alguém. Deixa alguém pegar na sua mão e te conduzir, te discipular, ajudar você a enxergar aquilo que você ainda não está enxergando, porque Deus vai te levantar como uma coluna nesse ano de 2021, e essa cidade, ela vai ficar pequena porque Deus vai fazer nesse lugar. Glória a Deus, glória a Jesus. O jovem pegou na mão de Sansão e o guiou até as colunas para ele apalpá-las. Apalpar significa discernimento. Deixa alguém pegar na sua mão, te conduzir para você apalpar, discernir áreas da sua vida que você ainda não está percebendo que o diabo está trabalhando. Algo que é tão sério na sua vida. Por que eu estou brincando com algo que é tão sério? Deus quer que você apalpe, que você tenha esse discernimento de enxergar essas áreas que o diabo quer te pegar. Verso de número 28. Quando aquele jovem guia Sansão, algo novo começa a acontecer. Sansão decide orar. Se você ainda não está orando, é porque você não aceitou alguém pegar na sua mão e te guiar, te direcionar, te discipular, te conduzir. Através do nós começamos a orar em áreas que o diabo está rindo de nós. Sansão orou: Senhor, eu quero destruir essas colunas que me fizeram perder a visão. Você precisa fazer essa oração nessa noite: Senhor, me ajuda a apalpar essas colunas, discerni-las e jogá-las por terra, porque elas estão me impedindo de enxergar aquilo que o Senhor tem para mim. Eu estou perdendo a visão. Sabe o que faz um líder desanimar da visão, do discipulado? As estruturas de fracasso que o diabo está encontrando na sua vida. Elas têm feito você desanimar. Quantas pessoas você já viram começar tão bem, tão animadas, tão fervorosas, mas de repente despencou? Parece um cometa Halley que passou e se foi, nunca mais se viu. Verso 29.
Sansão forçou as duas colunas centrais, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna, a mão esquerda em outra, e disse: que eu morra com os filisteus. Sabe o que está dizendo aqui? Que todas as vezes que você toma uma atitude de demolir essas colunas de fracasso, vai envolver um nível de morte na sua vida. Vai envolver um nível de morte. Você vai ter que romper aquele relacionamento pecaminoso que você está conduzindo ele. Você vai ter que romper aquela vida de mentira que você leva, que ninguém está vendo, mas que Deus está vendo. Porque para derrubar essas colunas de fracasso, vai envolver um nível de morte, de sacrifício. Vai envolver um nível onde você vai ter que ir para a cruz. Você vai ter que dizer: não vivo mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Eu estou cansado, mas eu vou para o culto. Eu estou cansado, mas eu vou para a reunião. Eu vou para a oração. Eu vou para o discipulado. Deixa eu te contar aqui. Sabe quantas horas eu durmo por dia? Claro que eu tenho meu dia de descanso, gente. Estou ensinando você a destruir sua saúde, não. Pelo amor que você tem em Jesus Cristo. Tem um dia que eu tiro, gente, que eu acordo 10 horas, meio-dia. E eu fico do jeito que eu quiser, e eu não devo satisfação para ninguém. Se for segunda-feira, eu não estou nem aí, porque é o meu dia. Segunda-feira o pastor está lá, mas domingo vocês não sabem o que o pastor passa. Sábado você não sabe. Então eu tenho o meu dia de descanso. Mas sabe quantas horas que eu durmo por dia? 4, 5 horas por dia. Mas por que, pastor? Porque eu não abro tempo, não abro mão do meu tempo de oração com Deus. Eu não abro mão. Pastor, eu não tenho. Eu tinha essa desculpa, pastor Henrique, eu não tenho tempo para orar. Hoje, tempo, gente, é prioridade. Não existe eu não tenho tempo. Eu vou fazer dentro do meu tempo aquilo que eu priorizo. Se eu não tenho tempo, eu vou acordar mais cedo para me orar. Há um nível de sacrifício para que as colunas sejam derrubadas. Você vai ter que romper esses relacionamentos, e essa decisão vai envolver um nível de morte. E quando você demolir as colunas de fracasso, você vai edificar no lugar colunas de sucesso. Essa semana eu fui visitar uma irmã que veio de outra igreja para a nossa, e ela ficou 1h30 falando, só ela falando, 1h30. Fala, Deus, deixa ela falar. E quando ela terminou de falar, Henrique, ela foi falando das igrejas, dos pastores, foi falando de tudo. Deixa ela falar 1 hora. Quando ela terminou, eu falei assim: eu não tenho muita coisa para te falar, não. A única coisa que eu tenho para te falar é: vem caminhar com a gente. Porque durante muito tempo vocês caminharam com pessoas que não foram referências para vocês. Nós vamos ser. Vem caminhar com a gente. Eu falei, só 1h30 ela falou. Eu falei 5 palavras e encerrei. Porque tem pessoas que é assim: vem caminhar com a gente, vem, deixa você ser discipulado, ser conduzido, deixa o líder pegar na sua mão, deixa ele andar com você lado a lado. É assim, é prático, não tem muito Bíblia, não tem muita coisa para falar não. E nós levantamos para ela me conduzir até a porta. Quando eu estava chegando na porta, ela falou: pastor, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Aí ela disse assim: e quando eu estou muito ansiosa, eu gosto de tomar uma cervejinha. O que o senhor acha disso? Falei assim: a Bíblia, em lugar nenhum da Bíblia fala que quando você está ansioso, você tem que tomar uma cervejinha. Falei com ela assim: não, olha o segredo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes tenham as vossas petições conhecidas diante de Deus, em orações, em súplicas e ações de graça. Falei com ela: quer vencer a ansiedade? Transforma as suas preocupações em orações. Aí eu falei com ela assim: ó, pastor, há muito tempo que eu carrego esse vício comigo. Falei assim: então precisa já haver uma troca. Porque quando eu converti, eu era viciado em crack, viciado em bebida, viciado em cocaína, condenado a 12 anos de cadeia. Eu era cheio de vício. Quando eu me converti, eu troquei o vício. Hoje eu sou viciado em oração. Falei com ela: troca a cerveja pela oração. Eu tenho certeza que a oração você vai ser curado, e a cerveja não. Falei com ela assim: ó, o ser humano tem uma necessidade de ser dependente de alguém, de alguma coisa, de um vício. Eu era dependente de drogas, eu me converti, eu me tornei dependente do Senhor. Faça uma troca. Porque aqui, quando você demolir as colunas de fracasso, você vai ter que edificar colunas de sucesso no lugar. 5 minutos? Ainda dá para falar 5 minutos? Então, para fechar aqui, 3 colunas de sucesso para o ano de 2021. Primeira coluna de sucesso. Gente, isso aqui é primordial para a sua vida.
Você quer vencer no ano de 2021? 3 colunas de sucesso. Primeira coluna de sucesso: vida de transparência. Vida de transparência. 1 João 7: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Andar na luz é uma decisão. Andar na luz é um estilo de vida. Começa a arrancar as máscaras, as capas, e começa a ter essa vida de transparência. Procura o seu líder e comece a contar para ele a sua vida. Você pode ter plena convicção que ele não vai contar para ninguém aquilo que você se abrir com ele, mas você precisa de ter uma vida de transparência. Segunda coluna de confissão de pecados. Você já reparou? Isso aconteceu comigo já no passado. Às vezes a gente está aqui, faz um apelo no final, a pessoa está vivendo em pecado, ela sai e fala assim: a partir de hoje eu estou entregando a minha vida, não quero mais viver essa vida pecaminosa, eu entrego, eu me arrependo. Ela com Deus aqui, ó. Gente, se essa pessoa vem aqui na frente e pede perdão, ela é perdoada? Ela é perdoada? Sim, ela viu que na frente pediu perdão, ela é perdoada. Ótimo, beleza, ela volta para o banco, amanhã ela cai no mesmo pecado. Aí ela cai no mesmo pecado. Aí semana que vem ela vem aqui na frente de novo e fala: Deus, me perdoa por favor, porque eu caí no mesmo pecado. Deus perdoa, gente? Sim, claro. E aí na próxima vez que ela vem aqui pedir perdão aqui na frente, ela faz: Deus, eu acho que eu já vou pedir perdão pelo de amanhã, porque eu estou vendo que o negócio está estreito. Eu estou pedindo perdão pro de hoje, pelo de amanhã ou de depois da manhã, porque o negócio está feio. Mas o porquê que acontece isso? Porque ela pede perdão para ser perdoada, para Deus. Ela confessa o pecado para Deus para ser perdoada. Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem sarados, curados. Aí quando você vem aqui na frente e pede perdão, Deus te perdoa. Mas quando você chama o seu pastor e confessa para ele, você é curado. Aí acabou. Aí você não vai ficar vivendo esse ciclo vicioso. E terceira coluna de sucesso para encerrar: coluna do sacerdócio cristão. Você é uma pedra viva na edificação do reino. 1 Pedro 2,5: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Diga comigo: eu sou uma pedra viva. Eu estou sendo utilizado na edificação de uma casa. Gente, as pessoas acham que por vir na igreja, elas estão debaixo de um propósito. Não, gente. Você precisa descobrir que existe um propósito. E você vai ter que ser coluna. Você vai ter que ser coluna para você viver o propósito. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Gente, imagine que vem um caminhão aqui, entornou um caminhão de pedras aqui. Aí nós estamos aqui no culto, aqui curtindo o louvor. De repente eu pego uma pedra um amontoado de pedras. Eu pego uma pedra e saio e jogo essa pedra fora. Ninguém nem percebe. Eu venho, pego outra pedra, tiro e jogo fora. De repente eu pego outra pedra. De repente são 10 pedras, mas é um amontoado de pedra. Ninguém dá nem... Aí quando eu tiro 100 pedras, aí alguém chega e fala assim: ô pastor, deixa eu te falar, parece que tinha um amontoado de pedra aqui, parece que está diminuindo. Ah não, irmão, mas são tantas pedras, eu tirei só 100. Não tem problema não, tem muitas ainda. Demora a se perceber. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você está vendo essa parede aqui? Suponhamos que eu tiro um tijolo dessa parede. Aí você vai chegar no culto e vai olhar: ué, peraí pastor Henrique, tá faltando um tijolo ali, ué. Ah, mas irmã, mas que é isso aqui? Nós entornamos um caminhão de pedra que eu tirei 100, você nem percebeu? Não, pastor, aqui é um amontoado, mas ali, não, olha para você ver, essa parede não é a mesma sem esse tijolo. A diferença de uma igreja que tem uma visão em que uma obra está sendo edificada, a diferença é essa. Tem igrejas que as pessoas são um amontoado de pessoas, não vivem um propósito. Aí sai uma, ninguém percebe. Sai 2 da igreja, sai 10. Aí quando sai 100, alguém olha e fala assim: gente, parece que o culto diminuiu, não diminuiu? Agora uma igreja como essa, que vive o propósito, que está na construção, quando uma alma sai, todo mundo fala assim: ó, gente, a fulana não veio, o fulano não veio, tá faltando alguém no culto. Aí amanhã é segunda-feira. Aí o que os irmãos vão fazer? Pera aí, gente,
Aquele tijolo faz parte da edificação dessa igreja. Eu vou mandar um WhatsApp para saber por que ela não veio. Eu vou fazer uma ligação para saber o que está acontecendo. Eu vou fazer uma visita para ela, porque ela é uma pedra viva na edificação da obra do Senhor. Amém? Aleluia.